presidente dos Estados Unidos, Mariana Jean-Jacques, Donald Trump, disse hoje, lá no encerramento da cúpula do G7, que o Brasil tem se tornado um país perigoso politicamente. Ele afirmou que passou muito tempo com Lula e pareceu se confundir ao falar sobre a família Bolsonaro. Você acompanhou, né, essa fala e depois, então, a gente traz aqui a fala de Donald Trump e depois, com o Américo, a gente retoma para falar aí as respostas de Lula. Com você, Mariana Jean-Jacques, direto de Washington. Oi, Débora, Yuri, Américo, boa tarde a todos. Donald Trump foi questionado sobre a interação com o presidente Lula e se os dois teriam conversado sobre tarifas e sobre a designação de grupos criminosos como terroristas. Donald Trump disse que sim, que conversou com Lula e seguiu dizendo que o Brasil tem se tornado um país politicamente difícil. Eu até escrevi aqui exatamente as palavras de Donald Trump. Ele disse o seguinte: se tornou um país um pouco difícil politicamente, tem sido um pouco perigoso politicamente. Aí Donald Trump seguiu dizendo que ouviu que prenderam alguém que estava concorrendo às eleições. Disse que ouviu que prenderam Bolsonaro Júnior, que estava indo muito bem nas pesquisas e que foi preso por causa de um pronunciamento no Texas. Aí Donald Trump aparentemente teria confundido Flávio Bolsonaro com Eduardo Bolsonaro, que foi condenado à prisão pelo STF. Então, ele pareceu ter confundido os dois filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. E Donald Trump, depois de mencionar os Bolsonaro, seguiu falando sobre as eleições aqui nos Estados Unidos. Ele fez um paralelo. Ele disse que no Brasil a situação é difícil e que aqui nos Estados Unidos também, que aqui, na verdade, é mais difícil e que as eleições aqui nos Estados Unidos foram completamente manipuladas, ou seja, mais uma vez Donald Trump acrescentando o tópico eleições à conversa. Ele foi questionado, atenção, sobre interação com Lula, sobre tarifas, sobre designação de grupos criminosos como terroristas e acabou mencionando Bolsonaro Júnior. Foi assim que ele se referiu, foi esse o termo que ele usou e depois terminou a resposta dele falando sobre eleições e dizendo mais uma vez que as eleições aqui nos Estados Unidos foram manipuladas. Essa foi a primeira menção de Donald Trump ao Brasil, depois de ter declarado, depois da designação dos grupos como grupos terroristas, também depois do anúncio das tarifas. Donald Trump, que, claro, recebeu o presidente Lula aqui na Casa Branca, os dois conversaram, a gente não conseguiu entrar, né, os jornalistas não conseguiram entrar para fazer perguntas, mas os dois conversaram. Depois ele disse que fez elogios ao presidente Lula, disse que o presidente Lula era muito dinâmico e aí pouco tempo depois veio então essa notícia. Foi uma semana de notícias ali sobre o Brasil, né, com as novas tarifas e também com a designação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas. E aí então ficou aquele clima de expectativa sobre um possível encontro no G7, sobre se Lula e Trump se falariam ou não, conversariam ou não, como seria o clima entre os dois. Claro, todo mundo tentando entender se haveria ali algum sinal de química, né, da tão famosa química ainda presente ou não, do final da química, e Donald Trump respondeu então a essa pergunta falando pouco sobre Lula, na verdade, falando que o Brasil tem se tornado um país politicamente perigoso e colocando Bolsonaro na resposta. E aí eu acho importante lembrar também, Débora e Yuri, a fala do secretário de Estado americano Marco Rubio ao Congresso algumas semanas atrás, quando ele estava falando com o Comitê de Relações Exteriores do Congresso sobre o papel do Departamento de Estado e disse que estava muito feliz pela América Latina ter vários líderes alinhados com os Estados Unidos, com a exceção de alguns países, e aí ele citou como exceções Nicarágua, Venezuela, Colômbia e Brasil. Isso chamou muito a atenção porque depois, além dele ter citado o Brasil como parte desse grupo de países que não estão alinhados, cujos líderes não estão alinhados com os Estados Unidos, ele também disse, apesar de o Brasil estar em um ciclo eleitoral. E aí agora a gente tem Donald Trump, mais uma vez, também colocando eleições ali no meio dessa fala. A gente separou um trecho, então, do que disse o presidente dos Estados Unidos mais cedo sobre o Brasil. Vamos ouvir. Question on Brazil. I would like to know how was your interaction here in Evian during the G7 with the Brazilian President Lula? Did you talk about the new U.S. tariffs on Brazil? Did you talk about the U.S. designation of criminal gangs as terrorists? We did. How was it? I spent a lot of time with him, actually, and
It's become a little rough country, right? Politically, been a little dangerous politically. You're talking about Brazil, yeah? It's been nasty. I hear they arrested somebody that's running for office today. I found that out after we left. I just said goodbye to him, and I heard that they arrested the Bolsonaro Jr. He was doing well in the polls, and they arrested him because he made a statement in Texas. They arrested him, or they want to arrest him. They have something out for his arrest. No, they play pretty tough. But nobody plays tougher than the United States. Look, our elections are totally rigged. We have rigged elections.